Teve uma quebra de paradigma importante, né, desse processo de competição, né, quando que nós víamos os 3 grandes bancos do Brasil se juntando para fazer uma ação conjunta, né? Mas essa questão de competição no sentido não do seu desenvolvimento próprio, mas da sociedade, eu acho que foi, sem dúvida, também um dos grandes legados aí, né? Boa noite, pessoal. Obrigado a todos. Um momento muito especial hoje com o nosso 6º encontro da nossa série Transforma em GAD, 2ª temporada. Hoje com o tema Marca e Resultado. Lembrando a vocês que essa iniciativa é uma iniciativa do GAD de poder debater os temas de marca. Isso aqui começou há 2 anos atrás, no início da pandemia, né, quando a gente também teve essa preocupação de poder falar um pouquinho do desafio das marcas diante de todo esse contexto de transformação e aceleração e crise que o mundo estava vivendo, né? Essa ideia nasceu com o objetivo de juntar 7 temas, né? 7 temas, e para esses 7 temas, que é o tema de cultura, tema de estratégia, tema de pessoas, relacionamento, resultado, reputação e experiência, eu sempre convido, né, um especialista ou um executivo, né, pessoas aí de renome e de destaque no meio empresarial. E agora, praticamente passado 2 anos de pandemia, né, um pouco mais de dois anos de pandemia, já aí num momento de saída, digamos assim, né, pelo menos é o que a gente espera, a gente retoma aqui a nossa 2ª temporada do Transforma em GAD, com 7 novos convidados para discutir de novo esses 7 temas e ver o que se aprendeu, né, em termos de marca, em termos de negócios, em termos de pessoas ao longo desses 2 anos, mas principalmente discutir um pouquinho qual que é a perspectiva, né, nesse momento de absoluta transformação, de muita aceleração. Então, como que as organizações, os especialistas estão vendo esses diversos temas, particularmente hoje aqui, sobre o tema marca e resultado, né? E muito bem, e para hoje, para discutir esse tema, né, assim, é uma conversa muito especial, porque além de ser com um grande cara, uma grande pessoa e um especialista, né, em termos de gestão de negócios, um executivo renomado, com uma especialização, um domínio muito grande na área de energia, é um grande amigo que é o Wilson Ferreira Júnior, atualmente hoje presidente da Vibra. Boa noite, Wilson. Tudo bem, amigo? Bem, Luciano, prazer estar com você aqui. Satisfação te ver e participar do sucesso do Transforma em GAD na área de resultado. Feliz. Que bom, que bom, que bom. Bom te ver novamente aí, com a camisa da Vibra, né? Dentro dessa tua nova agenda aí, que você já tá acho que há 1 ano, né? Se eu não estou enganado, mais ou menos, quase 1 ano. Vou fazer 1 ano daqui a 2 dias. Que bom. Então, um momento bom também para a gente falar um pouquinho desse contexto, né? O Wilson dispensa apresentações, né? Eu convidei ele para falar por ser um grande executivo, um dos principais do setor, mas eu vou, até por protocolo aqui sempre, né, ler um pouquinho do breve currículo do Wilson, senão eu ia ter que ter uma agenda aqui basicamente dedicada a isso, né? Mas é importante que a gente contextualizar, até para quem não é ligado, nós temos aqui um conjunto aqui de pessoas que assistem, que nos ouvem, né, Wilson? Então é importante a gente falar. Wilson Ferreira Júnior, presidente da Vibra desde março de 2021, portanto 1 ano, né, onde vem reposicionando a companhia como uma empresa de energia, com a missão de apoiar os clientes na transição energética. Wilson foi ex-presidente da Eletrobras, é engenheiro elétrico e bacharel em administração de empresas pela Universidade Mackenzie e tem o tema de eficiência operacional e privatizações como marca de sua gestão à frente de diversas empresas brasileiras, né? Como CESP, RGE lá no Rio Grande do Sul, onde a gente nos conheceu aí há 20 e poucos anos atrás, CPFL Paulista, CPFL Energia. E além disso, o Wilson foi aí, por muitas vezes reconhecido como executivo do ano, especialmente pelo jornal Valor Econômico, que escolheu por 8 vezes consecutivas como executivo de valor na categoria de energia. Em 2021, onde eu tive o prazer de estar presente, recebeu aí o título de eminente de engenheiro do ano aqui em São Paulo, concedido pelo Instituto de Engenharia. Deu para resumir ou quase? Chega. Chega, né? Vamos despedir agora do pessoal. Mas já foi um desafio, hein? Já foi um desafio, amigo, conseguir resumir aqui. Mas eu acho que, para quem não conhecia um pouquinho da tua trajetória, né? A gente vai poder falar bastante aqui. Então, de novo, é um prazer poder conversar com você. Bom, Wilson,
conversa é uma conversa sobre marca e resultado, né? Como eu disse, eu convidei você porque você é um executivo voltado para a área de gestão, de eficiência operacional. Então achei que seria o nome perfeito aqui para essa nossa conversa. Mas eu sei, né, até por muito tempo de convívio, né, e de trabalhos em conjunto, que você é um apaixonado pelo tema de marca, né? Você gosta desse tema, né, vibra com esse tema, né, e tem um olhar muito particular sobre esse tema. Então eu vou começar aqui com as minhas questões padrão aqui, geralmente que eu conduzo ao longo desse debate, né, com a primeira pergunta de uma maneira muito objetiva, né? O que é marca para você, Wilson, na tua visão? O que é marca? O que significa marca? E qual que é a verdadeira contribuição das marcas para uma organização, no teu ponto de vista? Eu acho que marca, né, a gente olha ela hoje sobre várias dimensões dos stakeholders que a companhia tem, né? Marca no passado era o nosso sobrenome. Você entrava numa empresa, você virava o Wilson da CESP, o Wilson da CPFL. Isso é alguma coisa que motiva as pessoas, né? Eu acho que cada vez mais, porque hoje em dia, sem dúvida nenhuma, o que acontece com as pessoas é de que elas se aproximam, né, da verdade, do propósito delas. Elas escolhem onde elas querem trabalhar, elas escolhem as causas que elas querem se vincular. Então, a marca é primeiro, assim, é um instrumento, e eu acho que diante do propósito que a empresa coloca dentro dessa marca, é um instrumento engajador de pessoas. Começa pelos empregados, mas eu acho que hoje ela é muito mais abrangente. Quer dizer, a marca, ela é um instrumento das pessoas botarem dinheiro na empresa. O investidor olha a marca e o que ela significa, a experiência que ela promove, para falar se vou nesse negócio ou se não vou. Hoje tem isso também. Quer dizer, a marca pode significar coisas que impedem empresas, investidores, fundos de investir. Mas, especialmente, a marca, eu acho que traduz a experiência que você traz, que você coloca numa empresa, no mercado que você está atendendo. Quer dizer, então, a marca Fibra hoje é uma marca, ela hoje tem um conjunto de marcas que ela promove para interagir com os clientes, né? Ela mostra tudo isso. Quer dizer, é uma marca mãe, né? Mas que promove aqui BR Petrobras, que promove BR Mania, que promove Lubrax, agora que promove Coberc. Quer dizer, então, um conjunto de experiências que a gente está oferecendo para os nossos clientes, né? E experiências mesmo, que a gente quer trazer, que ele se sinta feliz com isso aqui. No final das contas, a nossa preocupação enquanto marca é que essa marca signifique, no fim da linha, felicidade para todos os stakeholders que interagem com ela. Essa é a nossa definição. Legal, perfeito. Bom, a gente que está nessa agenda há muito tempo, né? Eu sempre brinco, né? Lá atrás, né, Wilson, quando a gente começou, marca era logotipo, né? Era nome, era sobrenome, né? Nós éramos chamados para identificar a empresa, né? Dar uma certa forma, às vezes modernizar e tal. Mas você trouxe algumas palavras importantes, né? E por isso que hoje esse debate é um debate de CEOs, é um debate de conselho, né? É um debate caro no sentido de ser muito importante para as organizações e ele envolve realmente, né? Tem uma relevância para todos esses stakeholders, como você falou, né? Eu particularmente gosto de falar de marcas e pessoas, não clientes, usuários, né? Porque no final do dia ele pode ser cliente durante o dia, pode ser investidor durante a noite, né? Pode ser colaborador durante o dia, né? Então, obviamente que a marca ela tem um conjunto de significados e ao longo das perguntas aqui nós vamos endereçando um pouco um outro ponto que você trouxe, que inclusive é o 7º e último debate da nossa série, que é o 7º tema, que é a experiência, porque na nossa visão do GAD, a nossa crença fundamentalmente é que experiência hoje é o que define fundamentalmente o valor das marcas, né? Agora eu vou inverter um pouquinho aqui a provocação contigo e vou te perguntar nessa perspectiva o que é resultado, né? Como é que tu olha esse tema dentro da tua visão, dentro das tuas crenças, dentro das tuas experiências, né? Um pouquinho tema de marca e resultado, né? E como que isso, de certa forma, contribuiu
nessa jornada, né? Tu é um cara que está aí no setor de energia há muitos anos, né? Basicamente tem acompanhado toda essa jornada de transformação desde lá do início das privatizações, né? Daí uma certa abertura de mercado, né? Para o grande mercado, e agora se aproximando de uma abertura para chegar mais né? No varejo, mais na ponta, né? Como tu acha que o tema marca, né? E dentro dessa perspectiva de resultado também, né, contribuiu aí para toda a transformação desse processo de energia, e como chega agora nesse momento, né, e até dentro dessa tua posição, como tu falou, né, trabalhando com energia na ponta, no varejo, né? Eu acho que a gente, desde que a gente se conhece aqui, desde 98, na verdade, já vai fazer 25 anos que a gente se conhece, e o setor de energia em particular mudou muito de lá para cá. Se lembrar que nós nos conhecemos quando eu fui assumir a RGE, que tinha sido recém-privatizada, e eu acho que desde aquele momento as empresas, e você foi lá construir o logotipo da companhia, né, que acabou virando a marca da companhia, que virou meu sobrenome por muito tempo, ele tem uma evolução no tempo. Eu acho que talvez a coisa melhor que a gente teve no Brasil ao longo desses 25 anos, eu olho o setor de energia elétrica e olho, por exemplo, o setor que eu estou agora de óleo e gás, e tem uma diferença muito grande. O setor de energia, desde aquele momento, ele começou um processo de desregulamentação, de tal maneira que, já a partir daquele momento, 2001, nós tivéssemos a opção dos clientes, ou dos grandes clientes, terem alternativas de suprimento. É o chamado mercado livre. Esse marco legal do gás que nós estamos tendo agora, ele coloca 20 e poucos anos depois a mesma coisa que o setor elétrico colocou no começo dos anos 2000. Você pega hoje, as pessoas talvez não tenham clareza disso, mas 30% das vendas de energia no Brasil hoje já acontece nesse ambiente livre, o ambiente de negociação bilateral, um ambiente onde você pode escolher o seu fornecedor, negociar bilateralmente os preços, as condições, os prazos, etc. Isso é uma enorme conquista de um setor regulado como o setor de energia elétrica. Isso aconteceu ao longo desses 20 anos. Nesses 20 anos, para além de, por exemplo, as empresas reguladas, as distribuidoras como a RGE, como a CPFL, como a Light aqui do Rio de Janeiro, que passaram por fruto da regulação, por um compromisso assumido com os consumidores, melhora da qualidade, de assertividade nas suas contas, de redução das interrupções, de transparência na apresentação das suas contas, código de consumidor. Então, é uma relação regulada, mas que evoluiu fortemente nesse período. Mas a relação que você tem no mercado livre é uma relação de competição, como qualquer negócio que você tem hoje, com carros, com commodities, etc. E ela tem, em princípio, não só a questão ligada à qualidade que você pode oferecer, a confiabilidade do serviço, etc., mas ela tem especialmente uma relação bilateral entre um fornecedor, um consumidor, um gerador livre ou um comercializador para atender a necessidade daquele grande cliente. Isso foi muito importante, as pessoas talvez não tenham essa clareza também. A energia do mercado livre chegou a ser, em alguns momentos, 20% mais barata do que aquela que você detinha numa relação direta com a sua distribuidora. E hoje, praticamente todos os consumidores de alta tensão que poderiam ser livres já são livres. 95% deles já fizeram essa opção. Razão pela qual o próprio Ministério de Minas e Energia, na sua evolução regulatória, nós devemos chegar agora até 2025 com todos os consumidores do grupo A, do chamado grupo de alta tensão, podendo ter esta mesma opção. E aí, só para complementar, tem uma trajetória de papel de marca, uma mudança muito grande, né? Porque chegando na ponta, né? Começando a chegar na ponta, o papel dela... Agindo nesse mercado, nós temos mais de 15 mil clientes que consomem esses 30% de energia, e em termos de agentes econômicos, comercializadores, geradores livres, próximo de mim. Então, é um processo competitivo muito forte, tá certo? Que não é só assim, determinado por preço, é determinado por um conjunto de relações de prazo, de confiança,
para que você possa ter uma opção inteligente em relação a essa escolha, que é uma escolha difícil de fazer. Quando você vai para o mercado livre, você não pode voltar para o mercado regulado durante 5 anos. Então, é uma decisão importante de se tomar. Né? Então, hoje você criou empresas de consultoria que assessoram o consumidor no monitoramento do seu consumo, qual é a melhor opção que você tem. Então, você criou um mercado assim, muito positivo. Esse mercado que vai entrar agora no gás. O gás das pessoas, do mercado de gás, essas coisas que estão mudando em termos de regulação, eles são decorrentes disso, inspirado de alguma maneira no setor de energia elétrica. Então, eu acho que é uma super evolução. Né? Eu acho que quando você tem um processo de competição, você tem como decorrência dele o desenvolvimento dessas marcas, né, que tem um significado, né, elas começam a oferecer algumas coisas que se diferenciam das demais, mas ela tem essencialmente a satisfação do consumidor na redução dos seus preços, na negociação de condições de qualidade e de pactuação de condições, por exemplo, de prazo de pagamento ou de moeda de pagamento. Isso tudo aqui é hoje objeto de uma competição que traz, no final das contas, mais qualidade, mais compromisso com o cliente e menor preço. Você acha que, na perspectiva das marcas, né, para o nosso público aqui entender, a gente pode afirmar que nós vamos ter uma trajetória semelhante ao que tivemos com a telefonia, energia e gás, ou seja, né, hoje a gente tem um cenário de disputa de marca, de competição, de concorrência muito intenso, né? Não tem dúvida, Luciano, porque se você for pegar, por exemplo, o que já está acontecendo na Europa, a gente tem que sempre olhar o seguinte, nós acabamos de comprar a Comerc. Né? A Comerc é a maior comercializadora de energia elétrica no Mercado Livre do Brasil hoje. Ela se transformou na forma como essa transação foi feita por Vibra, porque nós aportamos, inclusive com parte de pagamento, uma comercializadora que nós já tínhamos. Então, juntando essas duas operações, ela se transformou na maior. Então, é uma grande responsabilidade. Essa compra não está lastreada exclusivamente nas operações que a gente faz com grandes consumidores, porque hoje você também já pode fornecer energia, por exemplo, para condomínios, para residências, quando você coloca o seu telhado solar ou você faz parte de um condomínio solar, então você já começa a ter também outras oportunidades para clientes médios, etc., de ingressarem no mercado, assim, livre, em condições diferenciadas que você tem com a concessionária de distribuição. Quando você olha, por exemplo, na Europa, você olha na Alemanha, você já vai ver empresas muito grandes que estão disputando esse consumidor, o consumidor da baixa tensão. Varejando, como a gente diz, né? Varejando. Se eu me perguntasse, assim, olha, eu não tenho dúvida que esse mercado vai ser integralmente liberado. Ou seja, a comercialização de energia elétrica vai ser uma atividade que vai ser desempenhada por grandes players, pequenos players, médios players, junto a todos os consumidores. É só lembrar que assim, o Brasil tem 82 milhões de consumidores de energia elétrica. Quando você olha, então não são todos que estão liberados, mas você tem a absoluta certeza de que, eu não sei quando, é só uma questão de tempo, mas que a direção que vai ser seguida é a direção da liberação exatamente igual à da telefonia. Vai gerar mais competição, e até porque a competição, às vezes, Luciano, não é exclusivamente por preço. As pessoas hoje, as empresas, estão assumindo compromissos, por exemplo, ambientais. Então, por exemplo, o que nós vendemos na Comerc? Nós vendemos energia certificada renovável, porque a fonte de energia dessa companhia é só parques solares e parques eólicos. Toda a energia renovável, então, assim, 100% da empresa é isso. As empresas preferem, às vezes, até pagar um pouco mais para assumir com o seu consumidor que elas estão tendo no seu produto uma energia renovável. É aquilo que você falou no início, a competição não é por preço, né? E eu me alinho contigo, é por marca, porque experiência, postura ambiental, o alinhamento, né, com as práticas de ESG,
governança, papel na sociedade, portanto é isso, né? Quer dizer, vai ter uma competição de marca que está muito além de preço, né? Obviamente, né? Preço tem um fator muito importante, cada segmento aí tem um peso, né? O maior ou menor, né? Mas o importante, eu acho também, essa contribuição é que o conjunto de valores que esta marca entrega entre oferta, produto, posicionamento, postura com a sociedade, compromisso, né? Com as práticas e valores. Aproveitando esse ponto aqui, Wilson, avançando um pouquinho, eu queria te ouvir um pouco sobre esses 2 anos, né? 2 anos e pouco que a gente passou aí de pandemia, né? Estamos aqui pós-pandemia aí, e acho que ao longo desses 2 anos aí tivemos, obviamente, inúmeros desafios, não vamos entrar neles, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho de ti, né? O que acabou direcionando a atitude das empresas, né? E você teve aí, diria, uma experiência interessante, né? De ter ao longo da pandemia um período à frente da Eletrobras e, né? Nesse segundo, digamos assim, ano de pandemia, à frente, né? Da BR Distribuidora e agora a Vibra, né? Porque a gente viu muito ao longo desse momento, né, Wilson? E a gente fez, além dos debates do primeiro ano da pandemia, nós também fizemos alguns estudos, né? Então, sempre gosto de brincar aqui com meus convidados que, na época da pandemia, eu acho que as 2 ou 3 palavras que a gente mais ouvia além de pandemia era live-demia, porque tudo virou live, né? E, portanto, também era uma pandemia de live, e propositodemia. De repente, todas as empresas, né, começaram a falar em propósito. Sabe o que eu mais ouvi nessa pandemia? O seu fone está desligado. Também. Zoomdemia, talvez. Mas pegando um pouco esse, que eu queria te ouvir um pouquinho, o que direcionou a abordagem e a atitude das empresas, né? Acho que me chamou muito a atenção, né? Essa coisa de trazer essa discussão de propósito, de postura. Obviamente que todo mundo, as empresas também sentindo no papel de apoiar a crise, né? Crise intensa em todos os aspectos, né? Começaram a trazer um pouco desse tema. Mas eu queria te ouvir um pouquinho. O que acabou? Como é que foi esse direcionamento? Ao mesmo tempo ter que operar, ao mesmo tempo ter que ter uma postura clara em relação a apoiar a sociedade, ao mesmo tempo colaboradores. Então, em termos de marca, em termos de imagem, né? O que teve aí de aprendizado, de vivência? O que direcionou as tuas 2 experiências ao longo desses 2 anos, Wilson? Bom, olha, acho que tem um monte de aprendizado. O primeiro aprendizado é que era possível fazer isso que nós estamos fazendo, né? Tá em casa, um de nós, coisa que nós jamais acreditamos. E quando tentamos fazer experiências, desconfiávamos. Verdade. Uma evidência absoluta de que o mundo, veja, eu operava a Eletrobras, que é a maior empresa de energia da América Latina. E uma empresa que era estatal. E se mobilizou em 2 dias, ela operava como se estivesse operando daquele jeito há anos. Então, a primeira coisa, assim, talvez fosse, a gente não, uma experiência não traria o mesmo resultado do que a obrigação de fazer rápido, e foi feito por todas as empresas. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que foi muito importante é o seguinte: como havia o cuidado, a necessidade do cuidado, do contágio, talvez pela primeira vez de uma forma muito estruturada, preventiva, inteligente, nós conseguimos fazer com que a empresa operasse na sua essência. Então, por exemplo, o caso da Eletrobras é típico. Ela operava, nós fizemos uma avaliação, 399 instalações, entre subestações, centros de operação, usinas, etc. E a gente não podia ter o risco de um contágio naquelas instalações. A primeira coisa que a companhia fez foi falar assim: qual é a quantidade mínima de instalações que nós temos que operar, e aí operando de forma remota outras, para que você pudesse ter essa segurança de que você iria evitar o contágio. A segunda coisa foi assim, uma contribuição importante junto com os próprios empregados. Bom, a gente trabalhava em torno de 8, passou a trabalhar em torno de 12 para evitar um excesso de trocas. Então, um cuidado muito grande com as pessoas que operavam. Então, a primeira coisa foi, vamos tentar, diante dessa circunstância, que era
absolutamente atípica, como é que nós vamos operar bem isso aqui com segurança, com qualidade, etc. E acho que o esforço, nós fizemos muito rápido esse processo. A segunda, que eu acho que é mais interessante, é essa que você falou do entorno. Estava todo mundo na mesma situação. E aí o que a gente procurou fazer foi assim, bom, a gente sentiu cada um de nós sentiu todo tipo de limitação do sistema público de saúde, etc. Né? Nós não estávamos realmente preparados para aquilo, mas todo mundo se dedicando. Então eu acho que aí houve uma coisa que as empresas fizeram, que foi muito legal, que eu falei assim, deixa eu tratar do meu entorno. E aí quando eu te falei assim, olha, nós estávamos lá em 183 lugares, vamos tratar para que o entorno desses 183 lugares, e cada empresa tem o seu entorno, etc., de tal maneira poder apoiar, a ter condições de, por exemplo, de ter os insumos médicos, de ter um hospital capaz de atender as pessoas talvez com maior qualidade, com rapidez, que tivesse a condição de fazer diagnósticos, tivesse condição de fazer o que precisava ser feito. A consciência com esse entorno, né, Wilson? A consciência com esse entorno aumentou muito, né? E aquilo que a gente fala, daquele stakeholder, sociedade, de repente a gente se deu conta que também, né, é de nossa responsabilidade. Eu sempre falo, Luciano, uma coisa que é o seguinte, a gente não tem noção muito clara do efeito da globalização e da importância das empresas. Mas se você pegar hoje os 100 maiores agentes econômicos do mundo e colocar para você, olha, o que é um agente econômico? É um país, o seu PIB, ou uma empresa com a sua receita. Pega os 100 maiores do mundo hoje. 70 são empresas. Só 30 são países. As empresas são maiores que os países hoje, fruto do processo de globalização. As empresas têm uma importância fundamental em tudo. A gente, às vezes, cobrava de governo coisas, quando, na verdade, o governo hoje tem muito pouca condição de fazer as coisas. Tu me lembraste agora, tem um designer já falecido, ítalo-americano, chamado Massimo Vignelli, que é um cara brilhante, desenhou várias marcas famosas, a sinalização do metrô de Nova York. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez e tal, e ele tinha uma frase que ele dizia que é o seguinte: no futuro, o mundo será dividido em corporações, não em países. Né? E ele tinha até, inclusive, o exercício de design de um mapa global por corporações. É o que tu está dizendo, né? Ou seja, 70% aí, basicamente, são corporações, maior que os países. Né? E foi fundamental que as empresas se engajaram. Veja, nós fizemos. Não é questão de doação só econômica. É o que você põe atrás. Quer dizer, quando você teve o problema, por exemplo, dos incubadores, as empresas foram atrás. Quando você teve o problema de fabricar o álcool gel em quantidade, as empresas mudaram os seus processos para fazer isso. Apoiadas por outras empresas que compraram aquilo. Quando nós tivemos um problema de oxigênio na Amazônia, nós fomos lá, trouxemos oxigênio daqui ou dos hospitais das próprias empresas para levar para lá. Então, assim, e ninguém ficou fazendo propaganda que estava fazendo isso. As empresas legitimamente se preocuparam em tratar, em cuidar do seu entorno. Teve uma quebra de paradigma importante, né, desse processo de competição, né, quando que nós víamos os 3 grandes bancos do Brasil se juntando para fazer uma ação conjunta, né, que é o caso mais clássico, talvez, de competição, né, estabelecido. Então, só para citar um exemplo, mas talvez um exemplo dos grandes exemplos icônicos, a gente sabe que em vários setores teve isso, as teles se juntaram, os bancos se juntaram e tal, mas essa questão de competição no sentido não do seu desenvolvimento próprio, mas da sociedade, eu acho que foi, sem dúvida, também um dos grandes legados aí, né? Não tem dúvida. Mas, de novo, é o que eu te falei, assim, essa pandemia, quer dizer, nos aspectos que ela nos obrigou a experimentar coisas, implantar coisas, pensar diferente. E eu acho que todo mundo, a gente espera que estejamos realmente no fim, todo mundo sai mais forte disso, sai mais solidário, sai com essa preocupação realmente de cuidar do entorno social como parte fundamental da experiência que a marca vai ser, de alguma maneira, avaliada. Sem dúvida. Sabe que desde o início da pandemia, né, bom, a gente conversou algumas vezes, né, ao longo desses anos e tal, e
e sempre pensando e refletindo, e ao longo desse processo todo, né, obviamente a gente ouviu muito isso, né, e a gente, esse é um exemplo clássico aqui, né, que a gente está vendo que a gente se transforma muito mais pela dor do que pela consciência, certo? Então a pandemia é um exemplo clássico disso, nós nos transformamos mais pela dor do que pela consciência. A grande questão, me parece que fica, e também, né, acho que a gente vai debater e vem sendo debatido pelos especialistas, né, é quanto desse aprendizado, né, Wilson, nós vamos conseguir de fato incorporar na consciência e praticar, né, e levar como melhoria para a sociedade. A grande pergunta que se fica, né, se a gente melhora enquanto seres humanos. Eu tenho uma visão que me parece que aqueles que conseguiram, né, se conscientizar e trabalhar neste processo sairão melhores. Infelizmente, a grande maioria, por não ter condições, né, e não ter ferramentas, provavelmente não serão melhores. Mas eu acho que esse é um tema importante aí que tem sido discutido e vai ser discutido, né, de quanto de todo esse legado nós vamos conseguir incorporar na nossa cultura, transferir aí para as nossas organizações, né, e acho que as marcas têm um papel gigante nesse sentido. E é o que nós apostamos, é o que nós estamos vendo aí, né, dentro dessa reflexão de papel na sociedade, de quanto que elas podem contribuir e, de certa forma, dar um direcionamento um pouco diferente. Bom, como você bem falou no início, né, a Vibra, eu poderia dizer que vem se tornando aí um ecossistema de marcas, né? Frutos de aquisições, fruto de novos negócios, fruto de novos serviços, né? Fruto das marcas que já tinha, né? Com Operação dos Postos, né? Com BR Petrobras, do Brax, BR Mania, você falou da Comerc, outros negócios aí que já estão acontecendo, né? E aí me parece que tem um desafio gigante, né? Não só para você, mas para a organização como um todo, que passa a ser esse tema de brand, né? Esse tema de gestão de marca, né? Quer dizer, esse tema passa a ser um desafio maior para você a partir de agora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Também, até porque também é a tua primeira experiência, eu não estou enganado, né? Com marcas de varejo, né? Marcas lá na ponta. Então, olhando um pouco para esse contexto Vibra, ecossistema de marcas e o desafio de gestão de várias marcas, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, até porque, Wilson, o que a gente hoje mais vê, e é engraçado, né? Assim como na tua área, na nossa área de branding, todo ano tem um grande tema. Como eu te falei, o ano passado o tema das marcas era todo mundo nos chamando para falar de propósito. Agora todo mundo quer falar de ecossistema, porque toda empresa quer se tornar um ecossistema ou uma plataforma ou um hub. As palavras da moda que a gente vê em termos de negócio ou seja, todo mundo quer ter, né, a construção de solução da jornada do seu cliente do início ao fim e, portanto, falam muito-se em ecossistema. Eu queria que tu falasse um pouquinho do desafio de gestão de marca, desse ecossistema de marcas da Vibra. O desafio é enorme. Eu acho que, primeiro, assim, é uma mudança depois de 50 anos. Essa companhia nasceu como uma empresa estatal, focada no tema da distribuição de combustível. Se transformou na maior, porque a empresa estatal vai aonde as outras não vão. Nós acabamos nos transformando, de fato, na maior rede. São mais de quase 8.200 revendedores, postos de combustível, né? Mas não éramos, quer dizer, éramos o maior, mas não éramos o mais eficiente, né? E fruto disso, aí, evidentemente, era uma companhia que não apresentava bons resultados e que não tinha uma relação com a rede que fosse uma relação que reconhecesse o processo competitivo que a gente tem hoje, que é veja, nós estamos hoje, assim, num momento de muita gravidade no que diz respeito ao que a gente mais vende, que é combustível, né? Fruto da questão dos preços. É uma commodity que tem variações, etc. Então, o desafio da eficiência em um negócio como esse é brutal. Não é só para dar um número, as pessoas talvez não tenham clareza, nós vendemos, a companhia é hoje uma das 5 maiores em receita do Brasil, vende mais de 120 bilhões de reais, com um EBITDA que nos últimos 12 meses foi um pouco maior do que 4 bilhões e meio de reais. Então, é uma operação que você não pode errar, você tem que ser, de fato, ser eficiente. Eu venho aqui com a experiência de setor de energia, com esse mesmo, assim, com esse desafio de gestão de custos, de gestão de toda a nossa logística.
de uma operação, como eu falei assim, de abrangência nacional, é a maior de todas, são 95 bases que a gente opera combustível. E aí, como você falou, só que num mercado em muita transformação. Então, quando a gente sai de BR distribuidora para Vibra, não é só uma mudança de nome, é uma mudança de conceito de operação. Nós estamos saindo de uma empresa de distribuição de combustível para uma empresa de energia. E para uma empresa de energia cujo propósito, né, a gente até acha bonito o propósito, que é estar a postos, né, que é uma brincadeira assim, com o que a gente faz sempre, para mover o Brasil com a sua melhor energia. A melhor energia que o meu cliente precisa são 18 mil clientes corporativos e praticamente 30 milhões de clientes que passam nos nossos postos de gasolina. É uma coisa que a gente vai experimentar agora. Mas algumas coisas já são conhecidas. Por exemplo, na própria pandemia, a conveniência, a loja de conveniência, a loja de proximidade do bairro, se transformou numa coisa mais importante do que jamais foi. Né? Porque as pessoas não se deslocavam nas cidades. Então, aquele ponto comercial, eu digo, até brinco que os nossos postos são as 8 mil melhores esquinas brasileiras, né? Ele passou a ter uma relevância para as pessoas, para o entorno daquele local maior. E aí você tem as experiências que aquele ponto vai trazer para você para promover isso que é a chamada transição energética. Veja, empresas, como você está acompanhando no mundo, estão substituindo carvão, estão substituindo óleo combustível por gás natural e aquelas mais avançadas por energia elétrica. Então, obviamente, quando nós movemos a nossa empresa para uma empresa de energia, eu tinha que ter capacidade de disponibilizar, além dos combustíveis que a gente já tinha, os combustíveis que as pessoas vão usar, fruto dos seus compromissos, especialmente ambientais, do futuro. E a gente tem um compromisso, a transição energética é algo fundamental para que a gente tenha, de fato, assim, a capacidade de chegar a 2050 sem comprometer o meio ambiente. Para que isso ocorra, nós vamos ter que substituir alguns combustíveis que emitem muitos gases de efeito estufa por combustíveis mais ambientalmente aceitos pelo meio ambiente. Quais são eles? Energia elétrica, biometano, diesel verde, combustíveis da aviação sustentável, para dizer os hidrogênio. Então, tudo isso, a empresa, o Brasil, eu brinco sempre, viu, Luciano? Eu falo assim, que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. A era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. O mundo vai continuar se movendo porque precisa de petróleo, porque precisa de derivados de petróleo. A gente só não pode fazer com o mesmo nível de intensidade que a gente tinha. O Brasil é um país que deveria ser reconhecido pela sua... Assim, o Brasil é muito diferenciado em relação aos principais elementos que geram os efeitos estufa. Quando você vai, por exemplo, no mundo inteiro, o maior emissor de gases de efeito estufa é a geração de eletricidade. Eletricidade. O mundo inteiro, 60%, 70% que se emite é para gerar eletricidade. No caso brasileiro é 7%, porque nós temos uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. No mundo, 22% da energia é renovável. No Brasil, 85% dela é renovável, quase 4 vezes. Por isso que nós emitimos menos. Mas não é só isso. Você tem um segundo elemento que é emissor de gases de efeito estufa, que é o transporte. O caminhão na rodovia, o ônibus nas cidades, o carro na cidade. E o Brasil, de novo, assim, sem que a gente se aperceba, é um dos melhores do mundo nisso também. Porque desde 1900, finalzinho de 70, começo de 80, nós temos o etanol aqui, movendo a nossa frota leve, certo? No começo dessa década aqui, nós passamos a ter uma mistura mais intensa na gasolina. A nossa gasolina tem 27% de etanol anidro também. Então, a nossa gasolina, além de ter um poder energético maior, ela é menos poluente. E quando você vai para o diesel, a mesma coisa. O nosso diesel tem biodiesel dentro. Então, nós somos também um país que, para efeito de transporte, menos emite por quilômetro rodado.
Mas me fala um pouquinho desse tema aí, desse ecossistema de marcas que eu te provoquei aí, né? Nós temos eu quero um pouquinho desse teu desafio. Eu queria explicar que as marcas disponibilizando esses produtos que eu diria assim, são para além dos energéticos que você já disponibiliza, os energéticos que você vai precisar disponibilizar e a conveniência e mobilidade que você terá que ter disponível, que vai ter carro elétrico também, elas estão todas elas ligadas a duas preocupações que eu diria assim. A primeira é a chamada preocupação ambiental. Então, o vínculo ambiental, eu estou de verde aqui, não é à toa. A companhia tem um compromisso Net Zero no escopo 1 e 2 até 2025. A marca Vibra e as marcas que estão no guarda-chuva de Vibra ostentam o mesmo compromisso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a coisa que eu chamo quem faz essa transição energética, chama a questão de consciência coletiva, ele está atrás de uma coisa quase de uma satisfação de um compromisso pessoal. Eu colaboro com isso que eu sei que é necessário. Há uma questão de compromisso e felicidade ao fazer a mudança. Há que se ter coragem de se empreender essa mudança. E essa é uma outra coisa que a marca tem que entregar. Então, quando a gente olha a marca, quando a gente montou a marca da Vibra, né, ela tinha como pilar inspiracional a confiança que conecta, a orientação ao cliente, as parcerias genuínas. Nós estamos fazendo isso aqui, você vê que a maior parte com JVs, etc., e é uma evolução constante. Nesses pilares, né, os compromissos que a gente tem que assumir com os nossos clientes, né, o primeiro deles é uma visão de negócio que tem compromisso com esses clientes em busca da excelência em tudo que a gente faz. Porque as pessoas elas não aceitam mais uma coisa que não seja excelente. A segunda coisa é que o relacionamento com esses diferentes públicos tem que ser baseado em flexibilidade e empatia. Você não pode mais jogar aquilo que você estava acostumado. Você tem que ter alternativa. Entendeu? Essa é uma coisa importante. Os diferenciais que eu falei assim, de proximidade e de conveniência com os clientes. Eu até brincava com o pessoal assim, que você que é gremista, né, você tem que ir atrás do cliente aonde ele estiver, entendeu? A gente vai atrás do Grêmio onde ele estiver. A mesma coisa tem que acontecer aqui, com o nosso negócio, entendeu? Ele tem que ser conveniente, ele tem que ser próximo. As pessoas têm que ter isso aqui. E tem que ter essa visão de futuro que eu estou falando, alicerçada na questão da agilidade e da inovação. Porque também não é mais... Veja, é o que eu te digo, assim, as pessoas precisam... vão ao posto de combustível, por exemplo, eu vou falar assim, ela não quer, não existe mais cheque, não é mais uma questão de dinheiro, é tudo eletrônico. Eu quero ser acionado pelo posto no meu programa de milhagem, no meu programa relacionamento, de fidelidade, etc. Então, toda essa relação, é o que eu falo assim, o cliente é o centro dela. Então, tudo que a companhia faz, todas as marcas que elas têm, elas têm que ter esse foco no cliente, que é um pouco da nossa estratégia, do Customer Centricity, né? Seja nos clientes corporativos, seja nos clientes que a gente chama de varejo. Né? E as marcas têm que ter um significado assim, específico naquilo que fazem, mas elas têm que estar alimentadas pelo DNA de Vibra. Tá? A proposta de valor é única, né? E tem que perpassar todas as marcas, né? Obviamente distinguindo a oferta e o serviço de cada uma. Mas acho que tu está deixando claro isso, né? Ou seja, tem uma diretriz clara em termos de posicionamento, em termos de atributo, em termos de diferenciais que a companhia quer entregar, né? E que todas as marcas, né? Para de fato tem que entregar isso lá na ponta, né? Obviamente traduzidas no DNA da marca, né? Que perpassa todas as marcas. Para a gente poder avançando um pouquinho aqui, já endereçar o nosso fechamento, porque o nosso tempo já está andando, é o seguinte, também queria te ouvir um pouquinho, né, passado esses 2 anos e pouco, nós temos aí um horizonte de muitos desafios, né, um contexto de
de enorme aceleração, né? A gente percebe no mercado, de muita transformação, né? Esse setor é um setor que está passando por enormes transformações. Tem outros setores, né? Tecnologia particularmente até mais acelerado. Tem outros setores que praticamente deixaram de existir, né? Ou seja, nós estamos vivendo aí um contexto de muita aceleração de negócio trazido pelas pandemias, né? Então, a pergunta que fica aqui quando eu converso com todo mundo é como que você enxerga aí, né, esse novo papel das marcas, né? Eu queria te provocar nesse sentido ali. Como é que as marcas têm que se colocar agora? Qual é que é o desafio que elas têm pela frente? Né? Como é que elas conduzem toda essa nova agenda, esse novo discurso? Né? O que elas têm que colocar para seus stakeholders? Queria te ouvir um pouquinho aí. Terão que ser ressignificadas, certamente, né? Porque os negócios estão tendo que ser ressignificados. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Não, eu acho que elas já estão sendo ressignificadas, porque eu acho que nós todos passamos por algo que nós jamais vivemos. E a relação que a gente passou a ter, seja dos sentimentos pessoais que a gente tem, mas seja na relação de consumo especialmente, já mudaram muito, sim. Eu acho que a gente ainda vai ter um agravamento sendo fruto da própria questão da guerra que a gente está vivendo agora. Claro. Há uma questão de compaixão no ar, de solidariedade, de empatia, de fato. Certo? A gente começa a ser mais binário no que é certo, o que é errado, que eu acho que as marcas não podem ignorar. E hoje até talvez de uma forma mais pragmática, porque não tem o mais ou menos, tá certo? Sim. Ou é ligado àquele, ou é e oferece garantias daqueles compromissos, ou não é. Não dá para mais não se posicionar, né? Você tem que se posicionar. Então, a primeira coisa é o pragmatismo dos compromissos que estão por trás da marca. Perfeito. E que todos vão estar, de alguma maneira, eu diria assim, é mais do que olhando. As pessoas estão checando se aquilo está acontecendo. Né? Então, se assume compromisso. Eu acho que a segunda você vai ter que assumir esses compromissos publicamente. Você vai ter que fazer a marca para ser percebida, ela tem que expor os seus compromissos e demonstrar que está seguindo os seus compromissos. É muito comum, nós temos uma métrica na companhia do NPS, na relação que nós temos com cada um dos nossos 3 públicos principais. No público do varejo, dos 30 milhões, no público dos revendedores, dos 8.200, e no público dos clientes corporativos. Para além daquilo que a gente tinha de compromisso de clima da própria companhia. Quer dizer, hoje você está medindo cultura, você está medindo performance. Então, eu acho que tem uma coisa muito, assim, do ponto de vista de gestão, muito interessante, né? Porque, de fato, você vai começar agora a ter um sistema de gestão que monitora o que eu chamo da felicidade dos stakeholders, quase que em modo online, entendeu? Então, a coisa do senso de urgência, caso você queira fazer alguma coisa, caso você precise reparar alguma coisa, ele tem que ser cada vez mais intenso, sim. Como eu costumo falar, assim, as empresas se horizontalizaram, e é isso mesmo, mas para que as pessoas tenham mais autonomia e exerçam essa autonomia. Exerçam essa autonomia para fazer o quê? Nós somos todos a serviço da felicidade dos nossos clientes. O que traz a felicidade aos nossos clientes é, seguramente, os compromissos que estão por trás da marca que nós estamos representando. Daquele produto que nós entregamos, ou aquele serviço que nós damos, tem um conjunto de compromissos que o fideliza conosco, tá certo? E para que isso ocorra, a preocupação com essa satisfação do cliente não pode ser uma coisa do diretor comercial, é uma coisa de cada um dos colaboradores que estão, dos nossos clientes, dos nossos parceiros. Então, tem que ser assim. O ecossistema é que se move em torno daqueles compromissos e, obviamente, vai ser fundamental assim, o protagonismo, como eu costumo falar, dos nossos colaboradores, né? Nós fizemos um conjunto de princípios e um deles é exatamente a ousadia para ir além. A gente quer que as pessoas tenham, de fato, autonomia e se comprometam com as coisas. Tem um outro nosso que é simplificar. A gente complicava muito as coisas. Hoje o nosso objetivo é o da simplificação.
é o compromisso com a sustentabilidade, nas dimensões da sustentabilidade, econômica, social, ambiental. Hoje nós temos um compromisso permanente em relação à diversidade, de tal maneira que a gente se pareça com os públicos que a gente atenda. As empresas não eram assim, hoje são. Então, você vai ver o número de mulheres no conselho, o número de pessoas negras, as questões de raça dentro da companhia, orientação sexual. Tudo isso daqui, você não pode falar que tem e não demonstrar que segue. Claro. Entendeu? Cada vez mais tem isso. Isso fideliza. Sem dúvida. Eu acho que você trouxe alguns temas importantes que a gente tem debatido aqui, né? Eu acho que esse tema da simplificação é incrível, né? Porque isso que nós estamos fazendo, né? Ou seja, a gente consegue fazer as mesmas coisas ou melhores com muito menos recurso, né? E no passado você tinha aquela visão que muitas vezes tinha que se complicar para vender mais caro, né? Portanto, agora essa lógica talvez é uma lógica importante que se inverte, né? Essa questão da nova sociedade, essa questão deste novo consumidor, como você falou, que mais do que está observando, né? Está ali, ligado, criticando, com baixa tolerância, exigindo, né? Essa questão do posicionamento das marcas, mas não só um posicionamento conceitual, como se falava, né? Mas um posicionamento de fato sobre o que acontece no mundo, no seu país, na sua sociedade. Verdade. E desafios importantes, a gente tem visto muitas marcas e tem discutido muito isso, né? Isso, questão de muitas marcas se colocando de forma ativista, que é um desafio até complexo e muitas vezes perigoso para algumas marcas, né? Para as marcas de uma forma geral, a gente viu que muitas marcas, né, tanto aqui no Brasil, no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, também tendo um pouco de dificuldade com essa agenda, porque quiseram se posicionar até politicamente, né, sobre isso. Algumas se aproveitando um pouco desse tema, eu até fico brincando, né, ativismo ou ativação, né, porque é aquela história do só fala, mas na prática, né, não exerce o discurso em cima de todos esses temas que você falou, né, questão da diversidade, questão, né, de gênero e de raça e por aí vai. Então, eu acho que tem vários temas que passam a ser incorporados, né, como a gente está vendo aqui, eu acho que você colocou muito bem aí, passam a ser incorporados nessa agenda das marcas, né? A nossa visão é, sem dúvida, que essa agenda cresceu em termos de dimensão, cresceu em termos de complexidade, né? Você muito bem falou aí, marca é um tema, e eu gosto de provocar sempre aí, né, os meus colegas da área de marketing e comunicação, de marca é um tema que já era grande, agora então é um tema que não pode, né, ser só, mas essa marca é da empresa como um todo, começando por essa questão dos colaboradores, né, de viverem fundamentalmente, né, toda essa proposta de valor, ou todo esse propósito, como se fala, porque no final do dia, né, as pessoas esperam muito mais e a partir de agora esperam com mais velocidade, esperam com mais consciência, né? Eu sempre gostei de falar, tu sabe disso, de marca, né, sobre dois prismas, né, dois Cs, como eu gostava de dizer, né, consistência e coerência. E ao longo desses debates eu trouxe um terceiro C para essa reflexão de marca, que é consciência. Né? Então, acho que as marcas hoje, né, fundamentalmente, se tinham que ter consistência ao longo do seu processo para construir e se posicionar, se tinham que ter coerência no seu discurso, agora tem que ter consciência da sociedade, do momento, do desafio, né, de todos esses temas que estão aí. Eu acho que não tem como mais, né, as marcas não se colocarem diante dessa agenda. Eu acho que talvez esse, na perspectiva do tema de marcas, né, o legado da pandemia é esse, e ele é muito grande, sem dúvida, é muito grande. Meu amigo, nós estamos fechando aqui, né, essa conversa a gente podia, como eu disse, fazer por muito tempo, por muitas horas aqui, porque a gente aprende sempre muito contigo, né, toda a tua visão setorial, tua visão empresarial, tua liderança, a tua visão mais do que de marca, a tua visão de mundo, né? E no final do dia todos esses temas estão interrelacionados, né? Você citou aqui vários temas que ao longo do nosso debate a gente passa, né? Temas de experiência, temas de pessoa, tema de reputação, um desafio gigante que as marcas têm de lidar nesse mundo digital, dos cancelamentos, das fake news, dos hackers, né? Tem temas enormes aí, né? Temas de cultura organizacional. Mas, enfim, temos que ir fechando aqui. E eu gosto sempre de fazer uma provocação final, uma brincadeira aqui para poder fechar a nossa conversa, perguntando aqui para o meu convidado. Na tua visão, o que não é marca?
Olha, é gozado, porque é difícil você explicar o que não é marca, né? Eu acho que a gente tenta buscar a explicação do que é e fica com dificuldade de dizer o que não é. Mas eu diria assim, não é marca. Eu olho o setor, por exemplo. Estou sendo hoje, por conta do que a gente vende, de alguma maneira até prejudicado num processo de competição, não porque a gente tem alguma coisa que não seja excelente, mas porque o momento é muito ruim. Então, mas as pessoas às vezes confundem. Como nós somos o revendedor, eu sou a ponta final, eu fico colhendo aqui, de alguma maneira, o resultado da cadeia inteira, porque somos nós que prestamos o último serviço. Então, obviamente, você pode ser até excelente nisso, mas você colhe, infelizmente, como alguma coisa ruim à marca, o produto que você vende. Então, eu acho que aqui a primeira coisa é uma preocupação de você ser muito transparente. Né? Legal. Muito transparente nessa relação. Então, legal. Não é marca não ser transparente. Não ser transparente. Bacana. É marca ser transparente. Eu acho que a segunda coisa importante, a gente numa relação que você tem, como eu falei assim, milhares de revendedores, né, postos, você tem milhares de lojas de conveniências. O nosso esforço é para ser excelente na rede inteira. Mas você quer dizer, uma relação, por exemplo, é uma relação com milhares de franqueados ou milhares de revendedores. Então, você tem que buscar uma aproximação para que isso seja, assim, hoje a gente fala do padrão Globo, né, que é igual em todo lugar. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Mas você sabe que no processo de transformação não é assim que acontece. Então, não é marca, às vezes o deslize de outrem, de alguém, que a gente precisa trazer para... Então, todo o trabalho de certificação da própria rede, às vezes de fiscalização dos seus próprios produtos, do comportamento, é fundamental. Porque isso vai para a marca. O que não é marca é você ignorar essas coisas. Você não pode ignorar. Se é uma rede, você tem que ser excelente em cada ponto da sua rede. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa são os seus colaboradores. É o que eu falo assim, nós temos que estar sempre, assim, de forma una, né, focado no cliente. Agora, isso você da área, você sabe. Você vai fazer um cara da área financeira fazer isso, vai fazer um cara da área de engenharia. Às vezes a pessoa não se vê na mesma condição. E nós temos que estar na mesma condição. Então, o customer centricity, esse foco no cliente, tem que ser um compromisso permanente. O que, às vezes, se você não consegue estar nesse momento aqui, o seu esforço tem que ser de fazer. Senão você cola na marca coisas que não são do compromisso coletivo. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, do nosso debate com o Wilson aqui. Infelizmente, a gente vai encerrando dentro do nosso tempo aqui. Eu queria, antes de agradecer o Wilson, agradecer, né, a equipe do GAD, aos parceiros da Pletora Filmes, Babusca e a Fórum RP, que é a equipe que nos apoia aqui, toda a produção do Transforma em GAD nessa segunda temporada, né? Queria fazer um agradecimento especial a você, Wilson, meu amigo, uma conversa sempre muito boa, né? Muito agradável e, mais do que tudo, aqui um aprendizado enorme para nós. Se quiser dar tuas últimas palavras aqui, por favor. Eu queria, primeiro, te cumprimentar de novo aqui, é uma felicidade de se ver. A gente se viu um pouco nessa pandemia, que, aliás, nós só se vimos a maior parte das vezes por online. Vídeo, né? Online, mas é uma satisfação te ver, de novo participar do Transforma em GAD. Eu tenho uma confiança muito grande em você, nós nos acompanhamos aqui há mais de 23 anos. A imagem da nossa rede foi feita por vocês, do GAD, é uma honra para nós, é uma felicidade. Você já fez bastante coisa comigo, certamente vai continuar fazendo. E é exatamente pela capacidade que você tem, né, de articular, de engajar pessoas no desenvolvimento realmente da marca. Então, a gente tem muita confiança em vocês. Né? A gente se inspira com todo o trabalho que vocês fazem, com todo o debate que vocês provocam. Eu espero ter
podido dar alguma contribuição aqui. Com certeza, com certeza. Aqui, né? Mas é o seguinte, de novo, nós estamos num processo de construção. Então, assim, vale cada passo, vale cada aprendizado, vale cada conselho, cada toque. Então, acho que a gente vamos seguir nesse caminho aqui. Temos muito que fazer. Eu costumo falar lá na companhia, um dos princípios da companhia, que é time que vibra junto, né? E eu adiciono que time que vibra junto vai mais longe. Certo. Então, estamos juntos, amigo. Conta comigo. Obrigado. Aqui. Vamos em frente. Super obrigado de coração aí pela tua gentileza de estar com a gente, pela gentileza, pelas palavras, né, que você falou agora. Enfim, pessoal, boa noite a todos. Eu queria agradecer mais uma vez aqui a presença de todos no nosso debate, né? E lembrar que na nossa próxima quinta-feira nós teremos o nosso 7º e último encontro da segunda temporada do Transforma Engade para falar de marca e experiência com Stélio Tolda, cofundador do Mercado Livre. Boa noite e bom final de semana.